Vamos mudar de assunto? Agora a gente vai trazer um pouquinho de bastidor. Como é que está a relação do governo Lula com os setores que têm mais resistência a ele, né? A gente fala muito do agronegócio, agora vamos falar um pouquinho dos evangélicos. A bancada evangélica começou a se dividir em relação ao governo Lula. Tem um grupo que segue contra o governo e ficou especialmente alarmado na semana passada quando o presidente deu uma declaração no Foro de São Paulo de que tem orgulho de ser comunista. Saiu uma pesquisa recente no Datafolha de que uma boa parte da população brasileira acha que o comunismo é ainda um risco no Brasil, embora isso não tenha aí um respaldo na realidade, mas uma frase do Lula como essa, ela faz aflorar esse sentimento nas pessoas que têm receio disso. Agora, tem um outro grupo dentro da bancada evangélica que está tentando se aproximar do governo e, eventualmente, até conseguir espaços. Esse grupo apoiou Cristiano Zanin na sua caminhada aí para uma vaga no STF, para sabatina no Senado Federal. E quando você conversa com integrantes do grupo, eles dizem que é preciso se pautar pelo pragmatismo, que teremos mais 3 anos e meio de governo Lula e que é preciso tentar caminhar um pouco mais junto nas pautas que interessam ao país. Hoje eu conversei com diversos representantes da bancada evangélica, diversas correntes. Um ponto que todos concordam: se o governo Lula quiser conversar mais com esse segmento que votou majoritariamente em Jair Bolsonaro nas últimas eleições, não pode haver afronta às pautas conservadoras de costumes. Então, você falar em flexibilização do aborto ou qualquer outra pauta desse tipo, aí é problema com esse segmento. Vamos ver se eu tenho agora Renata Agostini e Leandro Rezende. Pronto, chegaram os dois. Leandro, vou com você. Quais as chances que você vê de Lula conseguir conversar um pouco mais com esse segmento brasileiro, não só no Congresso Nacional, mas também publicamente, né? Ele não foi na Marcha para Jesus, mandou ali o advogado-geral da União, o Jorge Messias, que é evangélico, fez um discurso, mas foi vaiado. Quais as chances do Lula conseguir começar a conversar com esse segmento? A não ida do Lula para a Marcha para Jesus é um cumprimento de promessa de campanha até, né? Porque sempre que foi perguntado sobre isso, o presidente da República disse que não achava que momentos religiosos, cultos religiosos eram locais para se fazer política. E esse foi um objeto de disputa na campanha, né? De maneira muito fervorosa em 2022, porque de um lado você tinha o Bolsonaro e a Michelle Bolsonaro presentes nesses eventos todos, né? E agora, fora do governo, eles não foram nessa última edição da Marcha para Jesus, e do outro, Lula ali tentando encontrar caminhos para tentar furar uma bolha, que a gente precisa sempre olhar com algum cuidado, né? Pelo seguinte, as lideranças evangélicas importantes ainda são apoiadoras do Bolsonaro, né? No julgamento lá do Tribunal Superior Eleitoral agora, né? A gente viu gente como o pastor Silas Malafaia disparando ali contra os ministros do TSE, enfim, defendendo o Bolsonaro de todo jeito. Mas os evangélicos, eles não constituem um grupo monolítico, né? Eles têm ali várias denominações, é uma parcela importante da população brasileira, e o Lula tem buscado alguns canais. Durante a campanha, ele teve ali a interlocução junto com o pastor Paulo Marcelo, que é daqui de São Paulo, né, que tentou fazer essa interlocução do Lula e do Alckmin com esse segmento. Ele foi para Brasília algumas vezes já para tentar tirar do papel uma ideia que o PT tem na gaveta há mais de um ano, pelo menos, né? Contei isso aqui no 360, antes da campanha eleitoral, um projeto ali de comunicação do PT com os evangélicos. Quase saiu do papel, mas acabou que na campanha não saiu, mas seria uma forma ali do PT se comunicar diretamente com esse eleitorado, com podcasts, com videocasts, conversas, enfim, uma forma de falar de política com um grupo, um segmento que resiste ao PT e às suas lideranças de grande modo. E você tem uma grande quantidade de líderes evangélicos que, enfim, como Silas Malafaia,
apoiam o Bolsonaro, e outros que acabam se tornando notícia por dizerem absurdos variados, né? O caso de hoje, que está repercutindo bastante hoje, né, do André Valadão, um pastor evangélico que sugeriu que, se Deus pudesse, teria matado as pessoas LGBT. Enfim, ele vai ser representado justamente pelo líder do PT no Senado, o senador Fabiano Contarato, pela frase absurda que proferiu e que está viralizando hoje. Então, não é um grupo monolítico, mas tem ali caminhos. O ministro Jorge Messias foi um caminho que não deu certo, foi vaiado lá na Marcha para Jesus. Tem esse projeto que também nunca saiu do papel. Enfim, o governo, em algum momento, que não seja durante a eleição, para não ficar parecendo que é só eleitoral essa relação, né, o governo vai ter que tentar, em algum momento, estabelecer um canal mais concreto para dialogar com essa parcela super importante, gigantesca e relevante da sociedade brasileira, que não é um bloco único, né? Não é uma coisa, um tijolo único, né? Tem várias nuances aí nesse eleitorado, nessa parcela da sociedade. Renata, o eleitor evangélico ou a bancada evangélica, ela já esteve com Lula em algum momento, lá atrás, né? No primeiro, no segundo mandato. Houve uma quebra ali com Dilma Rousseff e o Leandro está mencionando ali a quantidade de episódios em que muitos desses congressistas ou dos pastores estão ali intimamente ligados ao bolsonarismo. Você enxerga a possibilidade de reconciliação? Não. Não, eu vou explicar por quê. Isso pode acontecer? Isso pode acontecer, gente. Tudo pode acontecer, mas se a gente for parar para olhar desse ponto de vista, né, a gente não sai do lugar. Isso eventualmente pode acontecer, mas isso exigiria uma manobra e uma determinação e um discurso e assim, tão grande dos dois lados. A gente precisaria que houvesse uma determinação muito grande por parte do PT, por parte do governo, de se mover em relação a esse público. Algo que nas conversas, Leandro estava tocando nesse ponto e eu acho central, que nas conversas de estratégia, isso sempre aparece. Na campanha, quantas vezes, né, Leandro? A gente conversava lá e a estratégia para os evangélicos? Não, vai sair, a gente é super importante. Semana que vem, é que nem a reforma do Paulo Guedes, semana que vem ela aparece. Não, vai, e não acontecia. Não acontecia por uma série de razões, porque no fundo não estava na lista de prioridades. Isso, inclusive na campanha, eu lembro muito bem de conversar com um integrante da coordenação da campanha de Lula, que ele falava, assim, a gente não está conseguindo fazer, a gente não está fazendo, né? Eles entendiam que havia uma ideia de que esse processo teria de ser iniciado, mas eles não tinham nem a vontade real, né, de colocar isso no topo das missões, e tampouco, me parece, a inteligência para fazer isso no ponto em que as coisas estão. E aí eu faço você olhar para o outro lado, que é o lado dos evangélicos, que para eles conseguirem mover o seu eleitorado em direção à esquerda, eles teriam que fazer uma gigantesca manobra retórica. Raquel lembra muito bem, sim, a esquerda esteve lá atrás com Lula. Lula chega ao Planalto e ele tem um apoio importante dos evangélicos. Gente, quem conhece, e acredito que boa parte vai lembrar do pastor Silas Malafaia, que é lá do Rio de Janeiro, de Leandro Rezende, que é um pastor super ativo nas redes sociais, um grande polemista, que tem ali, né, a sua própria bancada, dentro da bancada evangélica, ele tem os seus parlamentares de apoio, que é um fervoroso bolsonarista. Ele já foi parça do PT lá atrás, ele já esteve com Lula e ele rompeu. E a questão mesmo quando a gente olha, a gente falou há pouco do republicano, de Tarcísio de Freitas, também já esteve com Lula. Então, assim, o que acontece hoje quando você olha essas figuras? Ainda que os ventos da política mostrassem que para eles seria extremamente benéfico estar junto com o governo, isso pode acontecer, eles teriam uma dificuldade monstruosa de justificar para os seus eleitores ou para os seus fiéis, né, dependendo se a gente está falando de pastor ou de partido político, esse tipo de migração, porque o discurso foi se radicalizando e eles foram precisando pintar a esquerda como o mal a ser combatido. Então, para você fazer esse ponto de retorno, ele é muito difícil. Então, quando a Raquel me pergunta, você vê essa união acontecendo? Eu acho que, de forma pontual, sim. Leandro lembrou no seu comentário, e
extremamente valioso a gente sempre voltar a falar nisso quando a gente fala de evangélicos. Não é um monolito. E é uma diferença grande da esquerda, que estava com os evangélicos lá atrás, quando Lula chegou ao Planalto, e agora, é que os evangélicos eles representam uma parte muito maior da população. Há muito mais dissidências muito mais organizadas, né? O segmento ele está muito mais plural. Então, é possível alianças pontuais que, aliás, já existem, né? O PT não é que todo evangélico é contra o PT. Agora, a gente pensar... O apoio a Cristiano Zanin foi isso, né? Teve um apoio expressivo ali na bancada evangélica. Mas aí não me parece que foi um apoio ao PT. Me parece que foi uma habilidade muito importante de Cristiano Zanin de se apresentar como o nome de Lula, mas não um petista, um cristão, um católico, alguém de uma família conservadora, que foi esse o cartão de visitas que ele apresentou. Também dizendo que ele entendia que temas da pauta de costumes, né, o STF não deveria atropelar. Então, essa habilidade que ele teve fez com que os evangélicos se sentissem mais confortáveis em fazer o que, no caso de um ministro do Supremo Tribunal Federal, interessa a todo mundo, que é não criar inimizade. Aí eu acho que tem uma pequena diferença. É mais difícil um movimento desse, em termos de união política mais abrangente, do que, nesse caso, numa corrida ao Supremo Tribunal Federal. É um segmento importantíssimo da população brasileira que muitas vezes a esquerda não compreende, que às vezes trata com preconceito e que o governo vai precisar aprender a dialogar. Renata, Leandro, muito obrigada. A gente já se fala